Nós temos discutido acerca da união das igrejas. E eu gostaria agora de mostrar a vocês os grandes pregadores protestantes e o que eles estão de fato pregando. Robert Schuller é listado em muitas páginas da internet como um maçom de grau 33. Bem, a gente prova o pudim quando a gente come. Ele escreveu aqui no livro A Quarta Dimensão, no prefácio, eu descobri a realidade da dimensão dinâmica da oração que vem através da visualização. Não tente entender, apenas desfrute. É verdade, funciona. Eu já experimentei. Agora, a visualização é o modo pelo qual você começa a visualizar alguma coisa que se torna parte da sua fantasia. Eles treinam as criancinhas a fazerem isso. É uma técnica do ocultismo. É ocultismo. Aqui está a sua famosa catedral, o Palácio de Cristal. Ali está ele, esse grande pregador. Mas vocês sabiam que ele pegou as plantas desta catedral e as levou para Roma para que o Papa as abençoasse? Isso é muito interessante. E o filho dele agora está ficando mais velho e vai assumir o ministério. Robert Schuller diz o seguinte no livro Autoestima, a Nova Reforma. Ele escreve, a teologia clássica errou em sua insistência de que a teologia seja centrada em Deus e não centrada no homem. Página 64. Isso é muito interessante. Essa é a fala de um verdadeiro maçom. Vocês não concordariam? Sim, na página 153 ele escreve, um papel clássico do púlpito no protestantismo tem sido pregar sermões. Isso quer dizer doutrinar mais do que educar. Dentro dessa forma de comunicação, há uma inclinação inerente, intrínseca, para intimidar, manipular e, por isso, ofender a qualidade mais apreciada da pessoa humana, sua dignidade. Bem, isso tudo está soando como o Vaticano II. Vamos nos preocupar com liturgia, vamos fazer todas essas outras coisas maravilhosas em vez de pregar a palavra. Ele escreve na página 14, o pecado é qualquer ação ou pensamento que rouba o ser humano de sua autoestima. Isso é interessante, porque eu pensei que, como a Bíblia disse, o pecado é a transgressão da lei, certo? Ele escreve na página 26 e 27, o que nós necessitamos é de uma teologia da salvação que comece e termine com o reconhecimento da fome de cada pessoa pela glória. Eu pensei que justificação era algo que realmente jogasse a glória humana no pó. Era isso que eu pensava. Algo que engrandecesse a Jesus e me diminuísse. Não é isso que a Bíblia ensina? Ele deve crescer e eu devo diminuir. Uau! Página 68. Nascer de novo significa que nós precisamos ser transformados de uma autoimagem negativa para uma autoimagem positiva, de inferioridade para a autoestima, do temor para o amor, da dúvida para a confiança. Essa é uma teologia interessante. Na página 75 ele diz, a cruz santifica a viagem do eu, pois a cruz protegeu a autoestima perfeita do nosso Senhor, impedindo-a que se tornasse orgulho pecaminoso. Agora, na minha opinião, isso é pura blasfêmia. Na página 135 ele diz, Cristo é o ideal, pois ele era a autoestima encarnada. E eu que pensava que Jesus veio aqui para nos mostrar a humildade. A minha Bíblia diz que ele era humilde. E ele continua dizendo que Jesus nunca chamou uma pessoa de pecador. Em vez disso, ele usava a sua repreensão para aqueles que costumavam empregar autoridade religiosa para gerar culpa e faziam com que as pessoas perdessem sua habilidade de apreciar e desfrutar do seu direito à dignidade. Isso é interessante também. Eu pensava que ele tinha dito, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Não foi Jesus que disse isso? Então, eu posso dizer que este homem está usando um documento estranho, não se parece em nada com a Bíblia. Ele diz, o problema da igreja é que ela tem uma teologia centrada em Deus, e já faz séculos, quando ela precisa ter uma teologia centrada no homem. Nós não somos maus, nós somos simplesmente mal informados acerca de quão bom nós somos.
Vejam que declaração fascinante de Robert Schuller. Seria um insulto à integridade de qualquer ser humano chamá-lo de pecador. E eu que pensava que quando o Espírito viesse, ele nos convenceria a todos do pecado, da justiça e do juízo. Jesus sabia disso. Ele teve muito sucesso ao alimentar a sua autoestima. Ele sofreu na cruz para santificar a própria autoestima. E ele carregou a cruz para santificar a nossa autoestima. A cruz há de santificar a viagem do eu. Isso não é patético? Este homem não é cristão. Ele é um maçom. Agora, lembrem-se que quando eu digo maçom, eu quero dizer um alto maçom. Porque os graus mais baixos da maçonaria não sabem nada disso. Então eu estou falando do alto maçom. Schuller ampliou esse pensamento no dia 8 de dezembro de 1980, no show do Phil Donahue. O Schuller disse, Jesus tinha um ego. E por isso ele disse, se eu for levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. Vejam que Jesus estava numa viagem do ego. Isso é revoltante. Agora, veja uma pergunta que fizeram a Schuller. Como é que a cruz pode, como você escreve, santificar a viagem do ego e tornar-nos orgulhosos à luz de passagens que dizem eu abomino o orgulho e a arrogância, Provérbios 8:13. O orgulho antecede a destruição, Provérbios 16:18. O Senhor abomina todos os orgulhosos, Provérbios 16:5. Não sede orgulhosos, Romanos 12:16. O amor não se ufana, não se ensoberbece, 1 Coríntios 13:4. De fato, Paulo advertiu a Timóteo que nos últimos dias os homens se tornariam amantes de si mesmos, 2 Timóteo 3:2. Essa pergunta é uma boa pergunta, eu já gosto desta pergunta. Por que nós deveríamos fazer qualquer coisa para encorajar as pessoas a se tornarem amantes de si mesmas? Se Paulo de fato advertiu as outras pessoas que haveria um estado de impiedade nos últimos dias. E Schuller responde, eu espero que você não pregue isso, porque você poderia fazer muito mal a muitas pessoas lindas. Se você pregar esse texto, homem, eu espero que você dê o tipo de interpretação a ele que eu dou. Do contrário, você vai afastar as pessoas. E essas pessoas vão ficar iradas contra você. E elas vão rejeitar a Bíblia. Elas vão se afastar de você e elas vão ligar a música rock e a Madonna. Só porque isso está na Bíblia não significa que você deveria pregar. É muito difícil pregar sobre estes textos e não parecer que você não tem humildade. Percebem como essas pessoas viram tudo de cabeça para baixo? Então Robert Schuller escreveu no USA Today em 1989. O que me separa dos fundamentalistas é que eles estão tentando converter todo mundo, fazendo com que as pessoas creiam no que eles creem. E nós sabemos que há algumas coisas em que todas as religiões concordam. E nós enfatizamos estas coisas sem ofender aqueles que têm pontos de vista diferentes. Esta é uma citação do USA Today. Schuller disse, quando nós sabemos que já fomos redimidos, nós reconhecemos que nós fazemos parte da família de Deus. E nós, então, ficamos prontos para sonhar esse grande sonho divino de construir o reino de Deus no mundo. Então, obrigado, espada e trombeta. Agora, o reino de Deus, eu pensava que não era deste mundo. Vocês não pensavam assim também? Robert Schuller disse depois do seu 1000º programa, quando ele foi parabenizado pela Madre Teresa, ela ainda estava viva naquela época, ele disse que Billy Graham também o parabenizou, S. Scott King o parabenizou, Martin Luther King, todos os presidentes vivos dos Estados Unidos e também Sammy Davis Jr., que era satanista. Todos eles o parabenizaram. E ele disse, o que nós precisamos é positivizar as palavras que têm uma conotação negativa. Não há dano maior que possa ser feito do que ficar falando da condição pecaminosa e perdida do homem. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se o homem não perceber que ele está numa condição pecaminosa e perdida, então ele não vai precisar de Salvador, então ele vai estar perdido mesmo. Eu acho que nada que foi feito em nome de Cristo e sob o emblema do cristianismo provou ser mais destrutivo para a personalidade humana e, portanto, mais contraprodutivo para o evangelismo do que essa estratégia pouco cristã, rude e cruel de tentar tornar as pessoas cientes de sua condição pecaminosa e perdida. Isso é revoltante. Bem, mas ele ainda vai mais longe do que isso. Vamos ver o que realmente ele é. Ele diz, os mantras mais eficientes empregam o som do M.
Você percebe isso quando você repete as palavras I am, que em inglês significa eu sou, eu sou, eu sou. A meditação transcendental não é uma religião, nem é necessariamente anticristã. Uau! Você pode então cantar I am. O que você acha disso? Você está de fato dizendo eu sou Deus. Certamente você não está dizendo isso, Sr. Schuller. Está? Os metodistas, os anglicanos, todos eles se reúnem e começam a crer na vida após a morte. Bem, no livro Autoestima, a Nova Reforma, Robert Schuller escreve: nascer de novo significa que nós precisamos ser transformados de uma autoimagem negativa para uma autoimagem positiva, da inferioridade para a autoestima, do temor para o amor, da dúvida para a confiança. E nós podemos orar. Percebam o que o Sr. Schuller está dizendo. Sr. Schuller, lamento, nosso Pai que está no céu, honorável seja o nosso nome. O que Robert Schuller está dizendo? Ele está dizendo que ele é Deus. Essa teologia é bíblica ou demoníaca? Vocês, por favor, me digam. Vocês escolham. É demoníaca. E quem é que aprova essa teologia? Quem gosta dessa teologia? E no livro Descubra Suas Possibilidades, Robert Schuller fala que quem aprova essas orientações positivas e de inspiração? O Dr. Billy Graham diz que o Dr. Schuller tem um ministério fantástico. Vocês sabem, pássaros da mesma pena voam juntos. E quem é Billy Graham? Aqui está ele, um dos maiores pregadores do nosso tempo. Aqui está ele com Nixon. E Nixon disse, quando você foi para o ministério, a política perdeu um dos seus membros com maior potencial. Vocês se lembram que Nixon tinha um jesuíta que escrevia os discursos dele? Não se lembram? Nós mostramos a vocês aquelas citações. Agora, você sabe que se todo mundo gosta de você no mundo, bem, isso fica assustador. Aqui está ele no Madison Square Garden. Aqui está ele na capital dos Estados Unidos durante a apresentação da medalha de ouro do Congresso, que ele recebeu com Al Gore sentado ali. Ele também recebeu um doutorado honorário da Faculdade Católica de Belmont. E ele disse, o evangelho que fundou esta faculdade é o mesmo evangelho que eu prego hoje. Billy Graham, eu pensei que você era protestante. Então você está ensinando o catolicismo? E por quê? Me diga. Que em todos os seus evangelismos você tem uma equipe de 800 freiras católicas e sacerdotes jesuítas e pessoas desse tipo. E por que em todos os seus evangelismos você aconselha as pessoas a procurarem sacerdotes católicos para se unirem ao catolicismo? Por que você faz isso se você é protestante? O Jornal de Serviços Religiosos relatou em 13 de janeiro de 1981, o Papa João Paulo II ficou trancado por quase 2 horas com o reverendo Billy Graham, o evangelista protestante mais famoso do mundo. Vejam esse jornal, ali está ele, os dois estão juntos. Ele disse, o Papa é quase um evangelista. E aqui está ele vestido de preto, e o Papa vestido de branco. Estão conversando. As pessoas dizem que foi por causa da intervenção de Billy Graham que o antigo presidente Ronald Reagan colocou o embaixador americano no Vaticano, contra a Constituição dos Estados Unidos. Ele tem sido considerado o agente de ligação entre a Casa Branca e Roma. E Billy Graham escreveu, estas são as suas palavras. Reagan foi o primeiro presidente americano a nomear um embaixador de tempo integral para o Vaticano. Antes que ele o nomeasse, ele pediu a minha opinião. Eu disse a ele que provavelmente seria uma boa coisa. A despeito de muitos problemas em potencial com respeito à separação da igreja e do Estado, e eu escrevi a ele uma carta confidencial em que eu dei as minhas razões. Entre outras coisas, eu disse a ele que eu não achava que isso necessariamente violasse a separação de igreja e Estado. Seja por que motivo for, o Sr. Reagan continuou com o plano. Mais tarde, a minha carta vazou para a imprensa, e isso fez com que os meus amigos batistas ficassem muito tristes. Claro que isso causaria uma consternação, porque os seus amigos batistas não sabiam de fato quem ele era, porque isso está muito bem escondido no mundo. Se você quer saber mais sobre ele, leia o livro Billy Graham e seus amigos. A revista Possibilidade de Robert Schuller, de 1986, tinha uma foto do Templeton na capa. E o artigo principal sobre Templeton disse que nada existe exceto Deus. Isso é panteísmo. E que o Espírito de Cristo habita em todo ser humano, quer essa pessoa saiba ou não. Isso é universalismo. Templeton. Agora, quem recebeu o prêmio Templeton? Claro, Billy Graham.
E Billy Graham disse a Schuller durante uma entrevista, quer venham do mundo muçulmano, ou do mundo budista, ou do mundo cristão, eles são membros do corpo de Cristo, porque eles foram chamados por Deus. Sim, você pode ser um membro do corpo de Cristo em qualquer religião, se sem saber você fizer o que a lei exige, porque a sua consciência dita isso. E Deus passa por alto a ignorância daqueles que não conhecem. Então Deus passa por alto a ignorância. Mas se você conhece a lei e você não a pratica, então você morrerá. E se você não sabe a lei e ainda quebranta a lei, você também morrerá. A morte eterna. Então vocês percebem que católicos e evangélicos às vezes se unem. E o Papa João Paulo II foi descrito como o superstar do mundo. O Papa merece o título de primeiro cidadão do mundo. Revista Newsweek, de 15 de outubro de 79. Depois de 11 de setembro, o ecumenismo recebeu um grande incentivo. Todas as religiões declararam que se aproximariam. Muçulmanos, protestantes, católicos, estavam todos orando juntos. No livro Prevista a morte do protestantismo, em 1997, a Igreja Episcopal, com esse bispo aqui, disse o seguinte através do bispo Adler. A palavra de Deus nos disse que o que nós estamos testemunhando é o fim de uma era. Deus está restaurando o seu templo e por isso haverá um sacerdócio, um episcopado, desde a sucessão apostólica. Uma grande diferença entre protestante e católico. Agora, isto é o que diz esta igreja, que é basicamente a representante da igreja da Inglaterra nos Estados Unidos. Mas o bispo Adler disse que, depois do sermão, ele se levantou para pregar uma palavra de profecia. Então ele caiu no chão e chorou por 45 minutos. Então ele disse, nós todos percebemos o que Deus está nos dizendo. Nós estamos testemunhando o fim do protestantismo. A igreja de Deus é católica, ele declarou. Era católica no início e será católica no fim. Vocês percebem como todo mundo está falando de unidade? As igrejas concordam que o Papa tem a principal autoridade. Isso não é interessante? O Papa escreveu isso e disse no livro Atravessando o Limiar da Esperança que por volta do ano 2000 nós todos precisaremos estar unidos. E em junho de 99 escreveram: o Papa é a principal autoridade do mundo cristão, em todo o mundo cristão. E um anglicano disse ontem que o Papa é um presente que todas as igrejas deveriam receber. E então há este documento, o presente da autoridade, de 45 páginas, que foi produzido por 18 membros da Comissão Internacional de Católicos e Anglicanos. E o documento concluiu que o bispo de Roma tinha um ministério específico com respeito ao discernimento da verdade. O que isso quer dizer? Que ele é infalível. Então, percebam que o mundo protestante está desistindo do protestantismo. As igrejas deveriam ter sessões mediúnicas. Quem disse isso? Essa é uma declaração da igreja anglicana. Estão prontos para o espiritismo na igreja. As igrejas estão realmente caindo. Não há mais palavras proféticas. Estas são falsas palavras proféticas. Estes são falsos profetas. Estão pregando uma mentira. E na próxima palestra, eu vou mostrar claramente o que está acontecendo. Não perca uma próxima palestra, Fogo Estranho. Nós vamos ver alguns vídeos que vão deixar vocês de boca aberta. Aqui então está um sacerdote anglicano dizendo que nós, de fato, podemos conversar com os mortos. Talvez nós possamos conversar com os ateus que morreram e estão do outro lado, dizendo que você não tem mais que ser ateu. Foi um bispo anglicano que disse isso, que nós podemos conversar com os mortos, que nós podemos evangelizar os ateus que morreram e estão do outro lado, convencê-los de que eles podem se converter, de que eles não têm mais que ser ateus. Essa teologia não é verdadeira. No livro A Controvérsia Católica Romana, o escritor James White diz: será que hoje nós estamos todos nos unindo? Há muitas razões para que nós fiquemos separados. Esse autor entendeu os problemas. O Concílio de Trento disse: para refrear os espíritos soltos, decreta-se
que ninguém que dependa do seu próprio julgamento em questões de fé e de moral, com respeito à edificação da doutrina cristã, distorcendo as escrituras sagradas de acordo com as suas próprias concepções, presuma interpretá-las de modo contrário ao sentido que a Santa Madre Igreja, a quem ela pertence, julga ser o sentido verdadeiro e a correta interpretação. Então, somente a igreja pode dizer em que você deve crer. Você é goim, você é estúpido demais para entendê-lo por si próprio. E isso é interessante. Será que o papado mudou em alguma coisa? Não, trata-se de um refinamento da maldade. O Papa continua dizendo que Roma acredita em todas as doutrinas que ela sempre defendeu. Será então que eu posso fazer parte do movimento ecumênico, sim ou não? Claro que não, porque eu não posso aceitá-lo como meu líder espiritual. Eu tenho somente um líder e o seu nome é Jesus Cristo. Ele é o único líder que eu tenho. Eu só tenho uma crença e ela se baseia na Bíblia apenas. Essa é a minha única crença, porque do contrário, eu não tenho parâmetros. Na publicação Guardião da Porta Estreita e Apertada, temos o cardeal alemão Joseph Ratzinger, líder da Congregação para a Doutrina e Fé. É ele que garante que todas as doutrinas católicas permanecem. E os protestantes nem percebem isso, porque eles são muito sorrateiros. Aqui está o cardeal Küng. Tudo o que Hans Küng e essas pessoas querem fazer é o ecumenismo. Então eles fazem muito barulho protestante. Os jesuítas diziam que se você quer ganhar alguém, faça muito barulho, certo? Mas não acreditem nem um pouquinho neles. Em 1986, nós tivemos o Concílio de Assis e todas as religiões do mundo estiveram presentes. Isso incluiu o islamismo, o hinduísmo, todas essas religiões. Todos vieram até Assis. Ali está o Papa, os patriarcas, o Dalai Lama, hinduísmo, budismo. Todo mundo estava presente. Onde? Em Assis. Sabem o que é interessante? Depois do concílio de Assis, houve um terremoto e uma catedral caiu. É como se Deus estivesse mandando um sinal. Mas sabem o que eles fizeram? Eles instantaneamente reconstruíram essa catedral à sua glória anterior. Instantaneamente, imediatamente. E hoje ela representa um emblema de Assis. Este é o encontro de Assis em 1986. O primeiro esforço para que o Papa fosse aceito como autoridade última. Então, em 1999, aconteceu o seguinte. O artigo As Nações Unidas da Fé Movem Montanhas apareceu num jornal belga chamado Le Soir. Um ensaio geral está acontecendo nos níveis mais elevados, em um fórum onde o Ser Supremo, o grande arquiteto, esta é uma linguagem maçônica, o guardador do universo, se ele existe mesmo, vejam como eles são ofensivos, vai reconhecer aqueles que lhe pertencem. Em um momento em que as Nações Unidas estão prestes a celebrar o seu encontro do milênio, com a presença de todos os chefes de Estado do mundo todo, todos os líderes religiosos do mundo estão reunidos em Nova York. Quantos líderes religiosos do mundo? Todos, para discutirem o tema importantíssimo da paz e tolerância mundial. E o objetivo mais distante, criar uma espécie de Nações Unidas da Fé. Uau! Eu vou fazer uma palestra inteira sobre isto. É uma coisa fascinante. Nessa organização, os representantes da fé e das filosofias poderão se reunir para discutir o futuro juntos. Eles então vão guardar as armas terríveis da excomunhão e da exclusão e vão colocá-las todas no armário. Estão dizendo, vamos abandonar a separação, vamos nos reunir. E essa nobre iniciativa ecumênica foi apoiada por quem? Por Ted Turner, um maçom de grau 33 que odeia o cristianismo. Ele é o fundador disso. E ele também é o vice-presidente da Time Warner, fundador da CNN. E quando disseram para ele que há graça para todos os pecados há 10 anos, esse arrogante dono da televisão instantânea declarou que o cristianismo não era nada a não ser uma coisa para
fracos e aberrações. Bem, se ele acredita nisso, então por que Ted Turner financiaria um empreendimento assim? Porque ele diz que Jane Fonda, a mulher dele, virou cristã. Será que isso mudou a mente dele? Eu acho que não. Eu acho que é porque ele é um maçom de grau 33 e eles têm uma agenda. Bem, 2.000 representantes de religiões conhecidas ou não, que são praticadas em todo o mundo, ou que são quase uma questão de confidencialidade, somente conhecidas nos corredores das Nações Unidas, ou no hotel Waldorf Astoria, que será usado para as próximas reuniões. O Papa enviou o cardeal africano Francis Arzain, presidente do Conselho para o Diálogo entre Fé. Representando a fé judaica estava o rabino Lau, de Jerusalém. E os budistas ficaram sem a presença do Dalai Lama. Isso mostra que a religião nunca está longe demais da política. A China ameaçou boicotar a reunião se o Dalai Lama estivesse presente. É apenas um jogo que eles estão jogando. Bem, o bispo Desmond Tutu disse que a iniciativa deve prosseguir e que nos Estados Unidos, e em especial nos círculos das Nações Unidas, deve-se dar boas-vindas a esse tipo de iniciativa. Apesar disso, é preciso dar a César, ou melhor, a João Paulo II, o que pertence a César. É de fato graças a ele que essa reconciliação foi iniciada em Assis em 1985, culminando nessa reunião em 1986. Bem, então em maio de 2001, o Papa visitou a famosa Mesquita de Damasco. João Paulo II fez história no domingo ao se tornar o primeiro pontífice a visitar e incentivou os cristãos e os muçulmanos a se perdoarem pelo seu passado. Aí está a mesquita, lembram-se, eu já mostrei para vocês. A famosa Mesquita de Damasco. Nós fizemos um passeio por ela. Nós vimos esta estrutura impressionante na qual as pessoas têm esses rituais, como no catolicismo romano. E vocês vão se lembrar que eu falei a vocês sobre a cabeça de João Batista, que está guardada nesta mesquita. E é significante que o Papa foi justamente para esta mesquita para buscar reconciliação. Embora reconciliação seja apenas uma palavra para os goim, os que são de fora, os iniciados já foram reconciliados. Bem, e nós sabemos que nesta ocasião o Papa beijou o Alcorão. Então, o esforço é para trazer todas as religiões. Aqui está o símbolo das religiões dançando juntas. Um símbolo do judaísmo, do budismo, do cristianismo, do hinduísmo. Todas elas juntas, em uma grande família feliz. Esta é a página de um documento do bispo Lerman, que pertence ao Rotary, em prol de um Dia Mundial da Paz. E aí está o emblema da Conferência Mundial de Religiões de Paz. Hinduísmo, budismo e agora, finalmente, nós temos o Parlamento das Religiões Mundiais. Agora, esse Parlamento das Religiões Mundiais é o resultado da reunião de Assis. E este aqui foi o seu Dia da África. Eles têm o símbolo do sol no meio e há tudo quanto é tipo interessante de símbolos. Então, na reunião Interfé de 1999, a Associated Press disse que o Dalai Lama esteve presente, sentado bem do seu lado direito, outubro de 1999. Então, houve outra reunião em Roma. O Papa presidiu um concílio especial de 2.000 líderes religiosos de religiões diferentes, seitas e cultos diferentes. Agora eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um vídeo que vai mostrar o que aconteceu lá. O pontífice disse aos monges budistas que estavam reunidos, aos sacerdotes do zoroastrismo, aos cardeais católicos, aos gurus do hinduísmo, aos xamã indígenas americanos, aos rabinos do judaísmo e ao clero ecumênico que todos os protestantes deveriam se unir para condenar quem? Para condenar os cristãos fundamentalistas. Uau! Eu pensei que o problema fosse outro, mas obviamente ele tem informação privilegiada, eles sabem de fato qual que é o problema. Para eles, o problema são os fundamentalistas cristãos. Por quê? Porque eles cometeram o crime derradeiro de falarem às pessoas sobre quem? Sobre Jesus. Vocês não acham que isso é a matança de Jesus Cristo? Eu acho que é. São os fundamentalistas cristãos que têm uma linguagem abusiva e que se esforçam para converter os outros, incitando o ódio e a violência. Vocês se lembram do que disse a senhora Kyung?
Ela disse a mesma coisa no Concílio Mundial das Igrejas. Então nós queremos unidade, mas por favor, que esta unidade seja um Cristo universal. Eles estão deixando Jesus Cristo de fora. Trata-se de um ataque contra Jesus Cristo. E todos eles concordaram em 2 pontos-chave. Primeiro, que o Papa João Paulo II seja considerado, em consenso, como líder espiritual do nosso planeta e seu supervisor. Isso é interessante. E, em segundo lugar, que os fundamentalistas religiosos que se recusam a seguir o movimento ecumênico global, e isso me incluiria, por exemplo, devem ser silenciados. Então, nós não sabemos ainda por quanto tempo vamos conseguir ouvir esta mensagem, porque, segundo eles, estas pessoas devem ser denunciadas como extremistas perigosos e cheios de ódio. Então, porque nós temos leis de ódio, nós não devemos pregar esta mensagem. Nós não devemos pregar que Jesus Cristo é o Senhor, porque senão você vai ser um extremista perigoso, cheio de ódio. E é por isso que eu estou pregando, porque é melhor pregar agora enquanto eu posso. E é por isso que eu estou aqui para dizer a vocês todas estas coisas. A matança que está acontecendo não é contra mim, é contra o nosso Senhor. E Ele predisse que isto ia acontecer. Vamos dar uma olhada aqui nesta reunião maçônica. Você vai perceber 3 velas nesta reunião. Isso é um símbolo maçônico. Eles acendem as velas solares, que são pequenas velas cobertas, que são também usadas no hinduísmo, por exemplo, como velas solares, e no budismo e no misticismo oriental. E eles então usam tudo quanto é tipo de música. Exatamente como a Bíblia disse. De fato, a principal banda de rock da Itália tocou em uma cerimônia oficiada pelo Papa no palco outro dia. E todos os principais líderes religiosos do mundo prestaram homenagem ao Papa. É interessante, vamos ver isso. Ele está com uma cara tão sorrateira, não está? Bem, aí estão todos eles. Islã, hinduísmo, budismo, shintoísmo, tudo. Protestantismo, todos eles prestando homenagem ao Papa. Agora, a Bíblia não diz que todos se maravilhariam pela besta? E que ela não perderia os seus filhos? A Bíblia não disse isso? O judaísmo estava lá, todas as religiões estavam lá. Agora, isso significa que nós estamos muito, muito, muito perto do fim do tempo. Agora, esta é uma foto interessante que foi publicada uma vez pelo jornal alemão Der Spiegel. Você tem aqui uma estátua de César mostrando o dedo. Isso é um gesto maçônico. E você, então, tem Mussolini do outro lado mostrando o dedo. E então eles têm Roma aqui. O Papa, a Igreja e o pecado. Eles colocaram o Papa vestido com a sua roupa especial de adoração ao sol. E então eles têm a prostituta. Parece até que eles sabem de alguma coisa, certo? Esta prostituta, a Bíblia diz, é a mulher que está sentada sobre a besta. A grande prostituta que está sobre as nações. E todos os reis do mundo dão o poder à besta. Nós já vimos que os poderes que governam o mundo, de fato, todos eles vêm de poucas famílias hoje em dia.
E são famílias que praticam o auto-ocultismo. E a mulher que tu viste é a grande cidade, que reina sobre os reinos da terra. Apocalipse 17, 18. E eu ouvi outra voz no céu dizendo: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não tenhais parte com as suas pragas. Apocalipse 18, 4. O que vocês acham que eles planejaram para aqueles que têm um espírito de separação? O que vocês acham que eles planejaram para aqueles que dizem, como a Bíblia diz, saí dela, para que não tenhais parte com suas pragas, para que não tenhais parte nos seus pecados? Qual vocês acham que vai ser a conclusão para isso? Eu acho que esta é uma questão muito séria. E nós vamos ter palestras sobre isso quando nós chegarmos lá. Nós vamos ver quais são os seus planos finais. Vamos ver o que eles estão esboçando. Isso vai ser interessante, vocês não acham? Vamos deixar que eles falem por si próprios. Mas enquanto isso, quanto a mim e a minha casa, eu não posso me ligar a este movimento ecumênico. Eu quero soerguer a Jesus Cristo hoje à noite como o único Salvador deste mundo e seguir o modo bíblico. E se fizermos isso, ninguém se perderá. Esta é a promessa dele. Por que não confiar nele hoje? Amém.